Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a realização das nossas aulas e dando continuidade aqui ao conteúdo de divisão de polinômios por monômios e divisão de monômios também. Porque antes de nós passarmos de divisão de polinômios por monômios, é melhor que nós vejamos um pouco de divisão por monômios. Aí antes disso, pessoal, é importante que vocês recordem de potências, tá? Dessa propriedade aqui em específico, que é da divisão de potências de mesma base, que diz o seguinte, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Como você pode ver aqui, ó, um exemplo, temos aqui, ó, a base A, para quem não sabe ainda, a base aqui no caso que é o A, significa qualquer valor, tá? Diferente de zero, tá, pessoal? E aqui, da mesma forma, tem a base A, diferente de zero, tá bom? Mas vocês podem ver aqui, tá, pessoal? Ó, temos A e A, tá? As bases são iguais, tá? Ou seja, divisão de potência de mesma base. As bases têm que ser iguais para essa propriedade ser válida. E nós temos os expoentes aqui qualquer, da mesma forma, tá bom? Aí diz o que? Conserva a base, ou seja, mantém essa base, ó. A base aqui é o A. E subtrai os expoentes. Temos aqui, ó, expoente M menos o expoente n, certo? Em outras palavras, como seria isso em números? Então, pessoal, um exemplo aqui com números seria, se tivéssemos aqui, ó, a base 3 e os expoentes aqui 6, e aqui nós tivéssemos 3 e o expoente 2. Ou seja, teríamos aqui, ó, 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. O que é que nós fazemos? Conserva a base. Quem é a base aqui? O 3, tá? Ó. Base 3, base 3. Conserva a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Quem é os expoentes? Aqui é o 6, menos esse expoente aqui, ó, que é o 2. Isso seria igual a quanto? 3 elevado a 4. Pronto, tá aqui, ó. Isso seria um exemplo de como você fazer uma divisão de potências de mesma base. Um exemplo agora utilizando letras, como vocês muito bem destacam, temos dificuldade utilizando a parte algébrica, a parte de letras. Então, exemplo 2 aqui. Se tivermos aqui, pessoal, é b elevado a 13 dividido por b elevado a 8. Então, pessoal, novamente, nós vamos fazer simplesmente isto aqui, ó. Isso vai ser igual. Temos b elevado a 13 dividido por b elevado a 8. Conservamos a base aqui, quem é a base? É a letra b, ou a variável b. E subtraímos seus expoentes. Temos aqui, ó, 13 menos o 8. Isso vai ser igual a quanto? B, 13 menos 8. Isso vai ser igual, pessoal, a b elevado a 5. Então, é isso que vocês precisam basicamente saber, tá, pessoal? Para resolver divisão entre monômios e divisão de polinômios por monômios. Então, vamos aqui para esse exemplo agora. Então, pessoal, temos aqui, ó, essa divisão entre monômios, tá? 16x elevado a 10 dividido por 2x elevado a 2. Você pode reescrever essa expressão dessa forma: 16x elevado a 10 dividido por 2x elevado a 2. Aí aqui, pessoal, vocês vão fazer uso de parênteses, tá? Para separar a parte do coeficiente numérico, que é o 16 e o 2, e a parte literal, que é o x. Ou seja, você vai fazer isso aqui, ó. Coloca entre parênteses aqui o 16 dividido por 2 vezes o x elevado a 10 dividido por x elevado a 2. Aí aqui vocês já sabem, né? 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes... Agora aqui nós vamos utilizar o que? Essa propriedade aqui, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Nós temos aqui quem? O x e o x, que é a base. Os expoentes é o 10 e o 2. Conservando a base, que é o x, e subtraindo os expoentes, vamos ter, ó, x elevado a 10 menos o 2. Ou seja, isso vai ser igual a 8 vezes x elevado a 10 menos 2, 8. Pronto, essa é a resposta. Para ficar de acordo com os livros, você coloca assim, ó, 8x elevado a 8. Pronto, essa é a resolução desse exemplo. Então aqui, pessoal, vocês que não têm dificuldade, basta você aplicar
essa propriedade aqui, para esses casos aqui, ou na maioria dos casos, você vai conseguir resolver esses problemas envolvendo divisão entre monômios. Você separa a parte do coeficiente numérico e resolve a parte literal separadamente, colocando entre parênteses, e entre esses parênteses aqui, você coloca o sinal de multiplicação, da operação multiplicação, que isso vai funcionar corretamente. Então agora eu vou procurar um exercício aqui, envolvendo a divisão de polinômio por monômio. Então, pessoal, aqui temos esse exemplo aqui, ó, essa questão que você encontra no livro de matemática e compreensão do 8º ano, que diz o seguinte: efetue as divisões. E aqui nós temos esse exemplo aqui, ó, 10x elevado a 6 mais 12x elevado a 5 dividido por 2x elevado a 3. Eu vou colocar aqui dois métodos para vocês resolverem esse problema. O primeiro, pessoal, é você colocar, tá, esse número aqui, ó, em evidência. Como assim? Veja bem, 2x elevado a 3 vezes, ora, quanto é 10? Quanto é 10 dividido para 2? 5, certo? Agora, se você dividir aqui, ó, x elevado a 6 por x elevado a 3, você conserva a base e subtrai os expoentes. Seria x, conserva a base e subtrai os expoentes, seria x elevado a 6 menos 3, 3. Mais, agora, 12 dividido por 2, 6. E x elevado a 5 dividido por x elevado a 3, você conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Pronto, pessoal. Agora você colocou em evidência esse número aqui, ó, x elevado a 3. E lembrando que tudo isso está sendo dividido pelo número ou pelo monômio 2x elevado a 3. Então aqui, pessoal, agora você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Se eu dividir 2x elevado a 3 por 2x elevado a 3, seria a mesma coisa, pessoal, de você fazer a seguinte divisão. Isso é só um exemplo, tá? Estou dizendo que é a mesma coisa. Seria a mesma situação. Se eu pegar 3 dividido por 3, 1. 2 dividido por 2, 1. Certo? 1 dividido por 1, 1. Se eu pegar x e dividir por x, também é 1. A dividido por A é 1. 2A dividido por 2A também é 1. Entenderam? Ou seja, se eu tenho 2x elevado a 3 dividido por 2x elevado a 3, isso são dois valores iguais. Então, isso será igual a 1 vezes 5x elevado a 3 mais 6x elevado a 2. 1 vezes qualquer número, pessoal, será ele mesmo. Ou seja, se você multiplicar 1 vezes qualquer valor, será esse próprio valor, tá? Então, isso aqui será igual a 5x elevado a 3 mais 6x elevado a 2. Pronto, isso aqui, esta é a resposta dessa divisão aqui, tá, pessoal? Desse item A. Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, só que utilizando outro método. Então, pessoal, o outro método para vocês resolverem esta questão aqui, tá, de divisão de polinômios por monômios, seria você reescrever essa expressão da seguinte forma: 10x elevado a 6 dividido por 2x elevado a 3. Ou seja, você vai pegar esse número aqui e vai dividir todos os que estão entre parênteses por ele, tá? Mais 12x elevado a 5 dividido por 2x elevado a 3. Então, pessoal, aqui basta agora você aplicar os conhecimentos de divisões e essa propriedade de potenciação, tá? De divisão de potência de mesma base. Ou seja, 10 dividido por 2, 5. X elevado a 6 dividido por x elevado a 3, você conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Mais, temos 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. E novamente aqui, nós conservamos a base, tá? Que temos x elevado a 5 dividido por x elevado a 3. Você conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes, 5 menos 3. Então isso vai ser igual a 5, 6 menos 3, x elevado a 3, mais 6,
x elevado a 5 menos 3, x elevado a 2. Pronto, e novamente nós chegamos ao mesmo resultado da questão anterior. Ou melhor, chegamos no mesmo resultado pelo método anterior. Aqui, pessoal, temos outra situação, tá? Que é do mesmo livro, tá? Inclusive a mesma questão, que é o item D. E temos aqui, ó, 5 sextos de x ao quadrado menos 3 quartos de x dividido por menos 2 terços de x, certo? Aí aqui, pessoal, fazem o seguinte: você vai ter que utilizar os conhecimentos que você tem de divisões de frações. Quando você tem divisão de frações, colocar aqui um exemplo: 2 terços dividido por 5 quartos. Na divisão de frações, pessoal, você conserva a primeira fração, que aqui no caso é o 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda, que seria o quê? Se você inverter aqui, ou seja, o 4 vai subir, vai se tornar numerador, e o 5 vai descer, tornando-se denominador. Ou seja, o 4 sobe e o 5 vai descer, tá? Inverteram, tá? As posições. Então, isso vai ser igual: 2 vezes 4 vai ser 8. E 3 vezes 5, 15. Pronto, isso aqui seria a divisão entre frações, tá, pessoal? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer isto aqui, ó. Vamos pegar esse 5, vamos pegar aqui, ó, os 5 sextos e dividir pelo menos 2 terços. Isso será igual a 5 sextos dividido por 2 menos, no caso, menos 2 terços, certo? Então, a primeira divisão é esta. E agora nós vamos fazer esta outra divisão aqui. Depois nós vamos trabalhar, tá, pessoal, com o x ao quadrado, tá? E o x elevado ao expoente 1, no caso. Menos 3 quartos dividido por menos 2 terços. Então, nós vamos fazer justamente isso aqui, ó. Conservar a primeira fração, que aqui no caso é o 5 sextos, e multiplicar pelo inverso da segunda, que no caso aqui vai se tornar então menos 3 sobre 2, tá? Vamos separar aqui por parênteses, tá, pessoal? Para não misturar as coisas. Menos, conserva aqui a primeira, que é o 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui novamente vai ficar menos 3 sobre 2. Agora, ficamos aqui, ó. 5 vezes menos 3, isso vai ser igual a menos 15. E 6 vezes 2, 12. Menos 3 vezes 3. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mas, pessoal, vocês podem observar aqui, tá? Que eu tenho um menos aqui fora. Então, o número aqui que é negativo ficaria positivo. Então, em vez de você colocar esse sinal de menos aqui, tá? Você já faz logo o jogo de sinal e fica positivo. Então, fica com 9, tá? Em vez de ser menos 9, vai ficar mais 9 sobre 4 vezes 2, 8. Aí aqui, pessoal, você pode fazer uma simplificação, tá? Desse número aqui, que eu podia fazer até aqui, ó. Se eu tenho menos 3 e aqui eu tenho 6, se eu simplificar por 3 ao mesmo tempo aqui os dois, aqui, ó, 3 dividido por 3, ficaria menos 1. Se eu tenho menos 3 dividido por 3, fica menos 1. E aqui, se eu tenho 6 dividido por 3, ficaria 2, certo? Então, mas como eu já coloquei o resultado, eu vou colocar simplificar aqui agora, tá? Ó, dividindo por 3 aqui em cima. Lembrando que isso só pode acontecer se você dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, isso aqui vai ser igual então a menos 5, tá? Porque 15 dividido por 3 é 5, mas aqui é negativo, então fica menos 5. E 12 dividido por 3, 4. Mais, temos aqui 9 sobre 8. 9 sobre 8. Agora, pessoal, nós podemos trabalhar simplesmente com esses valores aqui, ó. O x ao quadrado e o x dividido por esse x aqui, ó. Se eu dividir x ao quadrado por x, pessoal, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Esse x aqui tem o expoente 1. Então, se eu tenho, conserva a base, aqui, ó, x. Se eu tenho x ao quadrado, ou melhor, x elevado a 2,
que seria então x elevado a 2, conserva a base e subtrai os expoentes, menos 1, e tenho aqui, ó, x elevado a 1 menos quem? Conserva a base e subtrai os expoentes, aqui também é 1. Se aqui é 1, aqui também é 1, tá, pessoal? Então fica 1 menos 1. Então, isso, logicamente, vai ser igual a menos 5 quartos. Se eu tenho 2 menos 1, fica então x elevado a 1. Mas eu não preciso colocar, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então fica x mais 9 sobre 8. Aqui eu tenho, pessoal, ó, x elevado a 1 menos 1. Isso seria igual a x elevado a 0. Mas lembre-se da propriedade da potenciação. Todo número elevado a 0 é ele mesmo, certo? Ou melhor, lembre-se da propriedade da potenciação, pessoal. Todo número elevado a 0 é 1, certo? Então, se eu tenho 1 multiplicado por 9 sobre 8, será o próprio 9 sobre 8. Então, a resposta dessa divisão aqui de frações é justamente essa aqui. Menos 5x sobre menos 5 quartos mais 9 sobre 8. Essa é a resolução. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? A respeito desse conteúdo e dos próximos. Então, bons estudos e até a próxima aula.